Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Erika Mendes e esse é mais um vídeo para esse canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do que foram esses 2 anos vivendo em São Paulo, né? Parece assim que foi ontem que eu cheguei, mas ao mesmo tempo parece que eu tô aqui há muitos anos, porque realmente nessa cidade tudo é muito intenso, né? E tudo que eu vivi mesmo, eu me joguei mesmo, então pra mim foi tudo muito intenso. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que é viver em São Paulo, do que foi esses 2 anos em São Paulo, um pouquinho da minha experiência, como foi que eu vim parar aqui, né, e como é que é viver aqui. Então, antes de falar do que é viver em São Paulo, eu vou falar um pouquinho como foi que eu vim parar em São Paulo e por que São Paulo. Bom, na época da minha faculdade, eu estudei publicidade e propaganda. E assim, a maioria dos cases que a gente vê, né, cases de sucesso, das coisas acontecendo na minha área, aconteciam em São Paulo. Então, os professores sempre davam São Paulo como um ponto de referência, como um bom mercado, como um mercado muito bom para minha área. Então eu ficava com aquilo assim, pô, deve ser muito legal. Se aqui, para quem é da área de publicidade e jornalismo sabe que é uma loucura, quem trabalha com isso, as coisas vão acontecendo muito rápidas. Se em Belém eu já sentia um pouco isso, imagina em São Paulo, deve ser assim, 1000 graus. E aí, isso era uma das coisas que me fazia pensar um dia em morar em São Paulo, porque eu queria ter essa experiência. Além de São Paulo, eu também era apaixonada por outra cidade, que era Curitiba. É uma cidade linda, maravilhosa, e então durante a faculdade eu já tinha esse pensamento de que quando eu me formasse, eu ia sim querer viver em outro lugar, eu ia sim querer ter outras experiências, porque eu já estava 5 anos morando em Belém, então eu queria me jogar, né? Porque 4 anos de faculdade, 1 ano de cursinho, e você não vê a hora de devorar o mundo e de conhecer outras coisas. Pelo menos pra mim sempre foi essa vontade. E acabando a faculdade, eu entrei em contato com a única pessoa que eu conhecia de São Paulo, que é a Rai, essa deusa, essa fada, que se tornou minha amiga durante o último ano da minha faculdade, porque a gente fazia parte de um mesmo grupo de pessoas que queriam fazer mochilão na América do Sul e tal. E eu conheci ela nesses grupos de Facebook e WhatsApp e a gente se tornou amigas. A gente foi se aproximando porque a gente iria viajar na mesma época. A gente já tá em 2020 e essa viagem nunca aconteceu. Um dia vai acontecer. Mas então a Rai acabou coincidindo que a Rai morava em São Paulo já há muitos anos. Ela veio bem novinha pra cá com a família dela. Então, quando a gente se aproximou, como a gente se aproximou muito, né? Eu falei pra ela, Rai, eu quero ir pra São Paulo, eu quero conhecer, eu quero ficar aí 20 dias pra mim ver qual que é a parada e ver se é legal mesmo assim, do jeito que eu acho que é. E aí acabou a faculdade, eu vim, passei 20 dias, a Rai me abrigou na casa dela 20 dias, sem me conhecer, a gente só se conhecia pela internet. Ela me deixou ficar na casa dela, eu fiquei na casa dela esses 20 dias e assim, foi incrível, foi 20 dias insanos e muito legal, de muito choque de cultura, de outras realidades e, enfim, aquilo me fez pulsar assim por São Paulo. E aí eu retorno para Belém com aquela vontade de largar meu emprego, largar tudo, porque eu queria vir para São Paulo. E aí eu desisto da ideia de ir para Curitiba, porque em Curitiba eu não tinha absolutamente ninguém. Em São Paulo ia ser o ambiente que talvez eu fosse me encaixar melhor e eu conheci uma pessoa que era a Rai. Então eu ia confiar nela e assim eu ia começar em São Paulo. E aí eu volto e quando é em 2018, início de 2018, eu vim para São Paulo e aí organizei, né, tudo com a Rai, perguntei se era possível eu ficar na casa dela nos primeiros dias que eu chegasse. Eu fiquei na casa da Rai um mês, eu fiquei na casa dela um mês, assim, que foi o tempo que eu precisei pra me organizar e arrumar um lugar pra morar e tudo mais. Então a Rai pra mim foi a, a pessoinha mandada por Deus, digamos assim. Foi o anjinho que tava
me esperando. Mas a Rai foi mais ou menos essa pessoa, assim, pra mim. Tipo, ela me abrigou na casa dela, com a mãe dela, com o irmão dela. E eu fiquei lá vivendo com eles um mês, até que segui meu rumo, né? E então foi bem assim o começo. Eu vim mesmo sem emprego, me esperando, sem uma casa pra ficar. Eu só tinha vontade de vir e de viver São Paulo assim e viver novas experiências. Era só isso, tipo, bem louca, né? Tanto é que quando as minhas amigas da faculdade mesmo, quando viram que eu tinha largado tudo e vindo pra cá, elas falavam, eu queria, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, não tenho um emprego, não tenho nada aí, não sei o que. Assim, pra mim também não tinha porra nenhuma, né? Não tinha nada me esperando. Mas assim, eu acreditei em mim, eu acreditei que eu seria capaz de arrumar um emprego, eu seria capaz de arrumar um lugar pra morar, eu seria capaz de fazer as coisas darem certo, porque era o que eu queria. Então eu acho que aí já vem a primeira lição pra mim, assim, eu acho que é acreditar, quando você acredita em você mesmo, quando você quer algo, meu amor, não vai ter nada nem ninguém neste mundo que vai te impedir. Tu só vai, assim, ó, só vai. Porque perfeito, perfeito, as coisas nunca vão estar, né? Pra nada nessa vida, nada. Tipo, sempre nunca, o mundo nunca vai estar perfeito pra gente tomar uma decisão na nossa vida. Então eu acho que a gente tem que ir com uma base, claro, assim, né? Com uma segurança. Porém, os outros por cento é se jogar mesmo, e se der errado, deu, se der certo, deu, e a gente se joga. Então, eu sempre fui muito assim, em tudo, assim, tipo, em decisão de trabalho, em decisão de acreditar naquilo que eu tô fazendo, vai dar certo, e no final dá, e é assim. E assim eu vim, comecei a morar em São Paulo, e agora assim falar um pouco assim da cidade em si. Agora a minha relação com a cidade em si é uma relação muito boa, assim, eu gosto muito, assim, porque é uma cidade que é como se fosse tudo muito intenso, tudo muito louco, tudo muito rápido, tudo muito pra ontem, tudo muito vibrante e pulsante. Talvez seja um pouco da minha personalidade, então talvez meio que eu combinaria com essa cidade. Então aqui é um lugar que eu me sinto bem. Claro que existem várias outras coisas que eu posso pontuar num próximo vídeo sobre talvez coisas que não são tão legais assim em São Paulo. Mas nesse vídeo eu quero falar de coisa boa. Então seria a pauta para um outro vídeo. Eu na cidade, eu me sinto uma pessoa muito livre. Eu me sinto muito mais segura. Talvez por já ter vivido alguns traumas lá em Belém, como assalto, roubo e tudo mais. Não que aqui não aconteça. Pelo amor de Deus, aqui não é o paraíso. Mas a cidade em si, ela te passa mais uma segurança, né? De andar na rua, de pegar um metrô, de pegar um ônibus. O que eu acho muito legal aqui é que os metrôs e os ônibus, eles estão sempre muito sinalizados contra o abuso, a violência contra a mulher. E talvez essa propaganda assim em massa, bem espalhada e bem distribuída pela cidade, faz com que a gente se sinta mais à vontade de andar na rua e faz até mesmo o próprio agressor, o próprio assediador, talvez se recuar um pouco. Mas volto a repetir, não é que não aconteça, mas como se eu, enquanto mulher, sinto que tem alguém ali tentando me proteger, né? A lei tentando me proteger. Então, tu te sente mais acolhida nesse sentido. Então, é uma cidade que eu realmente me sinto muito, muito livre e muito confortável para andar na rua. Eu acho que isso também é muito relevante em falar aqui dos meus amigos. Eu tenho muitos amigos gays. Em Belém, eu sabia das dores e das dificuldades dos meus amigos, de não poder andar de mão dadas na rua, de não poder beijar em público, de não poder andar junto com seu parceiro, né? E os meus amigos aqui, gays, eles são muito mais livres, eles são muito mais eles, sabe? E isso é muito bonito, isso é muito legal, porque São Paulo é isso,
é uma cidade que realmente as pessoas, a população no geral, ela tá com uma cabeça mais aberta e mais evoluída e mais à frente do que as outras cidades do Brasil, né? Que eu acho que agora, aos poucos, a galera tá aceitando mais, isso tá fluindo mais, mas em São Paulo isso já flui muito mais naturalmente. Então por isso que eu acho que também os meus amigos gays e a galera LGBT aqui, eu vejo eles numa postura muito mais livres e muito mais eles, e isso é muito legal, isso me deixa muito feliz. Eu tenho muitos amigos aqui gays e muitos amigos que vivem aqui, que vieram de Belém e que não voltam para Belém porque a liberdade que eles têm aqui é diferente da liberdade que eles tinham em Belém. Então isso pesa. Eu acho que, se pra mim, eu acho que isso, como amiga, isso já me deixa muito feliz. Imagina para eles que vivem na pele, né, todo esse preconceito. Então acho que São Paulo é muito isso, sabe? É uma cidade que tá aqui para todo mundo e tá todo mundo junto nessa loucura. Outra coisa que eu acho muito legal também em São Paulo é como as pessoas se vestem, como as pessoas se portam, como que é o comportamento das pessoas, principalmente quando tu vai falar de estilo, de moda, dessas coisas. Não que eu seja a pessoa mais apta a falar disso, mas é que aqui as pessoas são muito mais livres. Quem já veio em São Paulo, quem já teve a oportunidade de estar aqui, percebe, né, andando na rua, no transporte público, nos lugares públicos, que as pessoas são livres, elas são elas vestem aquilo que elas bem entenderem e que ninguém tá nem aí pra vida de ninguém ou pro que a pessoa tá usando ou deixando de usar. E isso eu acho sensacional, eu acho isso maravilhoso. Eu nunca me senti tão livre, sabe? Pra um dia querer me arrumar muito, pra um outro dia que eu não tô nem aí pra me arrumar. Eu aprendi muito aqui dessa questão de, tipo assim, em Belém, quando eu morava em Belém na época da faculdade, Deus o livre, eu ir pra uma festa com a unha assim, ó, pela metade, toda cagada. Deus o livre, eu não ia. Se a minha unha não tivesse feita, se eu não tivesse uma roupa legal, uma roupa que eu talvez não tivesse repetido, eu não podia. Eu tinha que estar ali sempre, né, sempre bonita, porque eu tinha que ir pra festa, porque as minhas amigas iam bonita, eu tinha que estar mais bonita ainda, porque, enfim, envolvia várias questões dentro disso tudo, né? Mas aqui é tipo assim, eu quero ir, eu só vou, do jeito que eu bem entender e vai estar tudo bem. Então eu acho que aqui eu comecei a perceber o meu comportamento através do comportamento das outras pessoas, como as pessoas se comportam aqui desse jeito, então eu me senti livre para me comportar assim também. Porque eu, por exemplo, eu venho de uma cidade do interior, porque lá na minha cidade, em Vigia, desde quando eu cresci, desde quando a minha adolescência toda lá, a gente via muito essa competitividade das pessoas, querendo uma estar melhor que a outra. Lá eu via muito, né, essa competição entre mulheres, essa rivalidade da gente querer estar uma melhor que a outra. E aqui foi, tipo assim, caiu por terra, sabe? Assim, tipo, todo mundo é o que tem de ser, que o que menos vai importar é a roupa que tu tá vestindo. Então, tipo assim, São Paulo me abriu muito a minha visão em relação a mim mesma, entendeu? De que entender que só precisa ser a gente mesma, que a gente precisa se arrumar e não é pra agradar uma pessoa, ou duas, ou uma amiga, ou alguém que tu esteja afim. Tu só vai te arrumar porque tu quer, e se tu não quer, tu nem precisa te arrumar, só vai, sabe? O rolê tá acontecendo e a gente precisa se divertir, a gente não tem tempo pra ficar vendo quem tá mais perfeito na noite, entendeu? Tipo, eu acho isso maravilhoso em São Paulo, eu acho isso lindo. E também a questão do consumo também eu aprendi muito em São Paulo em relação a vários tipos de consumo, desde esse consumo de roupa exagerado, porque em Belém não é que eu
não gosto de comprar uma peça nova, uma roupa nova e tudo mais. Eu gosto, eu acho, tipo, maravilhoso. Mas é tipo assim, tu tem mais consciência, sabe? Eu acho que foram os 2 anos da minha vida que eu menos consumi, que eu menos comprei besteiras, assim, sabe? Porque antes, meu amor, quando eu, lá em Belém, né, pegava o meu dinheiro, já ia pro Boulevard, já comprava a roupa pra ir pra festa tal, a roupa para ir passar o final de semana em vigia, a roupa para não sei o quê. Então, tipo assim, era uma coisa, era uma pressão que eu sofria, que eu tinha, e que no fundo era porra nenhuma, não era nada. Era só aquele negócio psicológico de que todo mundo ia reparar e que eu precisava me portar de tal forma. Então São Paulo me fez consumir de uma forma muito mais consciente, né? Eu amo, né? Não que eu seja uma pessoa cheia dos looks e tudo mais, mas eu me conheci mais, sabe assim? Não sei muito direito explicar isso, mas é como se tivesse girado uma chavinha na minha cabeça e que agora eu tô muito mais consciente da forma que eu gasto o meu dinheiro. Um consumo também que eu acho maravilhoso, assim, que eu aprendi muito, era aqui em Belém, em Vigia, assim, tipo, eu consumia muita sacola plástica, muita, assim, tipo, no mercado, tudo assim, tudo que eu comprava era muita sacolinha plástica, né? E aqui em São Paulo, se tu vai no mercado, você paga, se eu não me engano, é 10 centavos, em alguns lugares é 15, em outros lugares é 8 centavos, depende do mercado, por cada sacola. Então, pô, tu já vai fazer uma compra que tu vai gastar dinheiro, você ainda tem que pagar a sacola. Então, eu passei a levar minha sacola, que era uma coisa que eu não fazia em Belém. E a hora que a gente tá lá, em plena Amazônia, e a gente muito que não se importa, né, pra onde esse lixo vai. Então, e aqui em São Paulo, que é uma cidade que praticamente é só de pedra, não tem muito verde, o verde não tá assim tão perto da gente, eles têm assim muito já essa responsabilidade porque eles já sabem que aqui já tá meio que zoado o negócio. Então eles precisam pelo menos fazer alguma coisa. Já que a cidade é muito grande, imagina a quantidade de plástico que não é consumido aqui. Então acho que pagar por isso é bom porque as pessoas levam as próprias sacolas delas. Bom, assim, da parte da minha carreira profissional, assim, realmente, eu estava em Belém em 2017, eu tinha saído de um estágio, eu tinha conseguido um emprego legal e tudo mais, que eu poderia, sim, estar lá ainda nesse emprego, né, e crescendo lá dentro e tudo mais, mas eu queria fazer minha pós também. Então eu falei pra minha mãe assim, mãe, se é pra fazer minha pós, eu quero fazer em outro lugar, eu vou fazer em São Paulo, e eu vou ficar esses 2 anos lá, assim, experimentando, trabalhando, e assim, não tenho o que dizer, assim, tipo, foi uma das melhores escolhas que eu fiz pra minha vida. O amadurecimento, a experiência que eu tenho hoje da minha carreira, na minha profissão e a certeza cada vez mais de que eu escolhi a profissão que realmente me completa. Então, assim, a experiência que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse tido ela estando em Belém, talvez, eu não sei, né? Mas já que eu vi, então é daqui pra frente. Com certeza também a Érica de 2 anos atrás, que queria vir pra cá, que tava louca pra devorar São Paulo, não é mais a mesma. Acho que a Érica de 2 anos atrás, isso é maravilhoso, a gente tá sempre evoluindo, mudando. Eu já me considero uma outra pessoa, eu tenho outras percepções sobre mim mesma e sobre a cidade. Foram esses 2 anos assim muito intenso e realmente São Paulo é uma cidade muito doida e muito louca. E isso de alguma forma cansa porque é uma rotina muito mais pesada da que eu tinha em Belém. Mas assim, sem sombra de dúvidas, assim, pra mim ter saído e ter vindo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo mais nem um pouco. Tudo que eu vivi nesses 2 últimos anos, eu acredito que eu não teria vivido se eu tivesse morando esses 2 anos em Belém. Então, quando as pessoas falam assim, né? Eu sempre falo muito assim, eu acho que tem gente que precisa sair para se conhecer, para se entender nesse mundo, para viver novas experiências, até mesmo para valorizar aquilo que já tinha e que antes não valorizava. Por exemplo, hoje eu dou muito mais valor ao lugar de onde eu sou, da onde eu vim, das minhas origens, da minha cultura, de tudo que eu tenho e de tudo que faz parte de mim,
do que antes, então eu precisei sair para olhar para isso. E tem gente que nem precisa sair, então se tu é uma pessoa que acha que não vai precisar sair, então valoriza ainda mais o lugar de onde tu é, o lugar de onde tu és e tudo que tu tem aí. Não espera sair para te valorizar isso, sabe? Mas quem tem vontade de sair, é muito bom sair, é muito bom, é muito louco, é muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso. Mas assim, não é só flores, não é tudo maravilhoso, não é tudo perfeito. Eu acho que pra qualquer lugar que tu for, que tu sair da tua zona de conforto, que tu vai pra um lugar desconhecido, não vai ser o paraíso, não é o paraíso. Aqui também não é o paraíso. Mas, então assim, com certeza eu não sou mais a mesma Erika de quando eu vim. Sou outra Erika e eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz por tudo o que eu fiz sozinha, assim. Se eu fosse definir, assim, a cidade numa palavra, assim, eu acho que eu falaria liberdade. Eu sinto liberdade aqui em todos os sentidos, assim, tanto pro meu trabalho, tanto pra minha vida pessoal. É tudo muito livre, é tudo muito livre, mas às vezes essa liberdade também, né, pode ter ônus e bônus, mas eu acho que é muito mais bônus do que ônus, eu acho que você tem muito mais a ganhar. Uma outra coisa que eu acho maravilhosa em São Paulo é tipo assim, como aqui é muito grande, então tem muita coisa pra fazer, tem muitos lugares incríveis pra ir, tem muita coisa boa. Eu fui em muita coisa boa de graça, então isso é maravilhoso. Tem acesso a muita coisa realmente acontece aqui. E é uma cidade muito, muito grande, que eu acredito que eu vou viver a minha vida inteira, mas nunca vou conhecer isso aqui totalmente. Tem um lugar assim que é muito especial pra mim, que é muito legal, que eu conheci, que foi o Heliópolis. Pra quem não sabe, o Heliópolis é a maior comunidade, a maior periferia, né, favela de São Paulo. E ir pro Elipa, assim, Elipa, porque agora eu já sou íntima, várias vezes. Tenho uma amiga que mora lá, e a galera lá é muito quente, a galera lá é muito maravilhosa. Eu já fui pro Elipa cortar meu cabelo com uma mana que tem um salão lá, eu já fui fazer minha unha lá, eu já fui comprar biquíni no Elipa, eu já fui pra uma festa de São João ano passado, eu fui pra lá. Mano, muito legal, assim, tipo, a rua da casa da minha amiga, eles botaram um carro de uma ponta a outra, assim, um carro atravessado, e ninguém passava. Eles simplesmente fecharam a rua pra gente fazer a nossa festa na rua. E aí era São João, teve dança, a gente dançou quadrilha, dançamos forró, até amanhecer, e fecharam a rua, assim, tipo, muito tudo, assim, maravilhoso, assim. E é muito legal, muita lembrança boa. Aí eu lembro que o cara do bar, da frente da casa da minha amiga, eles souberam que eu era do Pará, e aí no bar dele ele tinha cachaça de jambu, ele trouxe pra me tomar, eu fiquei louca nesse dia, a gente ficou lá até de manhã. Então assim, eu conheci muita gente legal no Heliópolis, muita gente legal. É muito legal falar isso, porque às vezes a imagem que a TV mostra pra gente, até bem pra minha mãe, que São Paulo é muito violento, que São Paulo é muito feio, que aqui acontece muita tragédia, que aqui é muito ruim, que não sei o que. E acontece, e de fato acontece muita coisa ruim, mas também acontece muita coisa boa. Mas São Paulo também é muito mais do que essa beleza dos grandes centros e tudo mais, porque quando você mora, por exemplo, numa área central, você tem muito prédio e a galera meio que não é muito unida, né? Porque tá todo mundo no seu apartamento, tá todo mundo na sua casa. Mas quando tu vai pra uma comunidade, tá todo mundo sentado na calçada da rua, a vizinha tá na casa da outra vizinha, aí tá todo mundo junto e a galera tá jogando bola na rua. Então, tipo, me lembra muito lá o meu bairro, onde eu cresci. Então, acho que por isso eu me senti muito bem lá. Não só o Elipa, eu conheci o Grajaú, eu conheci a cidade de Tiradentes. O Grajaú também foi um dos primeiros lugares que eu fui. Quando eu cheguei, eu fui para um churrasco lá e foi, tipo, maravilhoso. Então, se tu já veio em São Paulo e tu ficou só no centro, assim, eu acho que conhecer também a periferia e conhecer lá dentro é muito legal, é muito válido, porque tu vê que não é só isso, sabe? É muito maior.
E assim, tipo, é tudo isso, sabe? E uma coisa assim que dessa diferença social muito grande, é que eu conheci meninas da periferia que moram na periferia de São Paulo e que nunca foram na Avenida Paulista e que nunca foram no centro. Elas nunca saíram das suas comunidades. Então olha como São Paulo é tão grande, sabe? É tão grande, é tão louco isso. E realmente tem essa diferença social muito gritante aqui dentro. Tu vê a riqueza e a pobreza muito, muito. Assim como tu vê muita riqueza, tu vê muita pobreza. Então tu consegue visualizar isso muito nitidamente, sabe? É muito gritante. Mas é isso, e tá todo mundo junto e misturado nessa loucura que é aqui. As principais pessoas que eu conheci aqui, os meus melhores amigos, não são de São Paulo, são pessoas que vieram com as suas famílias ou que vieram sozinhas viver aqui. E São Paulo meio que é isso, sabe? Ela abre portas para todo mundo. E aqui é meio como se coubesse esse todo mundo, sabe? E acho que é por isso que ela é essa mistura, essa loucura. E todo mundo é assim, muito meio que, sabe? Muito louco. Mas é isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa conversa, porque, assim, ainda quero fazer outros vídeos sobre São Paulo, eu acho que tem muito mais coisas para falar de São Paulo, muitas coisas legais também. Infelizmente, com esse corona, me atrapalhou um pouquinho no que eu tinha planejado para fazer, não sei se vou ainda conseguir fazer o que eu tinha pensado em fazer, mostrar alguns lugares que eu gosto de ir em São Paulo, enfim, eu queria até mesmo fazer um dia lá no Heliópolis, ir lá na rádio do Heliópolis, eu já tinha agendado para ir na rádio do Heliópolis, levar vocês nos lugares legais lá, mostrar, quem sabe à noite também ir para um baile lá, era o que eu queria fazer, era o que eu tinha programado com a minha amiga que mora lá pra gente fazer, mas agora esse coronavírus veio e acabou com o close das gatas. Mas é isso, um passo de cada vez. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu nesse canal, te inscreve antes de tu ir embora, porque senão eu vou ficar muito chateada contigo. Tchau!